Caríssimos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Meus caros irmãos e irmãs, na verdadeira fé católica, apostólica, romana, a cada dia surge na Igreja novos ventos de doutrina, novas releituras e reinterpretações. A cada dia surgem expressões eclesiais que nos assustam e desfiguram a própria Igreja. A cada dia, entre os teólogos, ou que se dizem teólogos, aparecem novas interpretações para o sagrado e que, na sua maioria das vezes, deixa o povo de Deus na angústia da indefinição. A quem seguir? Em quem acreditar? Eu outro dia estava lendo o artigo de uma irmã religiosa das Pias Discípulas do Divino Mestre, fundada pelo padre Tiago Alberione, até que se prove um homem sério, né? Se prove o contrário, um homem sério. A única coisa que eu não gosto na vida desse padre é quando a Madre Tecla Merlo, a fundadora das Paulinas, fazia uma viagem para o exterior. Quando ela chegava, ele exigia que ela desse conta de centavos do que ela tinha gasto na viagem. E ela estava a serviço da congregação. Ela estava a serviço da ordem. Então eu acho isso um pouco estranho e contra a caridade, não é? Talvez fosse um homem apegado à dimensão do dinheiro, mas todo mundo tem seu defeito. Então esses ventos de doutrina, eles estão trazendo bastante confusão entre o povo de Deus. Então essa irmã Pia, discípula do Divino Mestre, ela dizia que nós não deveríamos comungar com hóstias tiradas do sacrário, porque ninguém come carne estragada. Tinha que ser hóstias consagradas naquele dia. E isto corre pelo povo de Deus e tem uma aceitação muito grande, do tipo ela tem razão, do tipo ela está certa. E aí o que acontece? As coisas vão se transtornando ao longo do tempo e já não sabemos o que é ser católico, o que é ser cristão. Nós devemos ter muito cuidado com o conteúdo da nossa fé, com aquilo que em nós está registrado como fé, como catequese permanente. Nós devemos ter muito cuidado para que este depósito de fé se mantenha inabalável enquanto testemunha de Cristo, enquanto testemunha do Evangelho. Porque se nós formos acumular edificações, construções, releituras do que seja a fé, nós vamos terminar sem fé. Eu estou aqui nas minhas mãos com um livro de um padre que escreveu sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas um absurdo dos absurdos. Esse padre nunca leu a história de uma alma. Esse padre nunca teve contato com a espiritualidade da santa. Ele diz coisas que Teresinha não disse, não fez, não pensou e nem realizou. Ele quer trazer a figura de Santa Teresinha para um mundo esotérico, um mundo espiritual, com tendências indianas. A santa jamais viveu isso, né? Completamente fiel à Santa Igreja Católica. No coração da Igreja serei minha mãe. Mas é um livro em que o autor quer tornar Santa Teresinha um pouco indiana, budista, zen. E isso tem gente que absolve de bom grado e coloca em sua própria vida e diz que mudou a mentalidade sobre o Carmelo, sobre Santa Teresinha, a partir desse tipo de leitura. Sem querer ser antiquado, sem querer ser retrógrado, nós temos que ter cuidado
quando vamos a uma palestra, saber quem é aquele padre, qual é a linha que ele segue, se ele é fiel ao Santo Padre, o Papa Francisco, se é um sacerdote digno e nobre, se é um sacerdote que vive o seu sacerdócio em plenitude, se é fiel aos seus compromissos sacerdotais, porque senão é um dia perdido, uma manhã perdida, em encontros tão vazios, que nada dizem, que nada representam, que não constroem esse novo que eles tanto falam, que não trazem esse Deus da vida, que é o slogan deles. Não. Procuremos encontros, estudos, assembleias com sacerdotes dignos, verdadeiros teólogos, exemplares na liturgia, na descrição da palavra, na interpretação do sagrado, fiel aos documentos da Santa Igreja, catequistas natos, não é? Aqueles que trazem a espiritualidade da fidelidade constante à Igreja no hoje, e não que dispersa fiéis, que dispersa a mente, que dispersa o bom sentimento que existe em nós. Quando nós temos essa realidade, nós devemos ter também ao lado dela um conteúdo de fé que já existe em nós. Senão, o que não tem conteúdo fica com o conteúdo recebido. Mas se choca com o que nós cremos e que sempre aprendemos da fé, então não devemos pôr em prática nenhum tipo de conceito. Outro dia também assisti um palestrante falando sobre a universalidade de Deus, a universalidade cósmica do sagrado. Estranha doutrina, mas um auditório compacto, aderente, concordante, e ali estavam inúmeras religiosas, inúmeros leigos, inúmeros religiosos, para cultuar o Deus da vida, que virou quase uma entidade entre nós, né? Então é preciso entender de onde procedem essas ideias e o que está por detrás delas, para nós termos uma fé coerente, um aprendizado que produza frutos, uma postura que nos identifique como cristãos católicos onde quer que estejamos, e não ventos de doutrina que trazem muitas vezes angústia, que trazem muitas vezes divisão em nossa cabeça. Esse tipo de doutrina que está sendo pregado hoje propõe que você pode ser católico e espírita, católico e evangélico, católico do candomblé, católico da maçonaria, católico da umbanda, católico e do budismo, católico zen, católico hindu, porque é o Deus da vida que está em todo canto. E eu nunca vi o Santo Padre usar essa expressão. Eu nunca vi a igreja entrar nessas correntes de outras crenças, negando a si mesmo. Eu nunca vi a igreja querendo se sentar no banco das religiões, negando a sua fé para poder encontrar lugar neste banco. Então, muitas pessoas têm me procurado, porque foram para cursos, palestras sobre catequese, e lá ouviram isso e aquilo contra a Santa Igreja, contra a realidade da Eucaristia, contra a realidade da vida dos santos, a doutrina mesmo da Igreja. Então são pessoas que já têm em si algo contra a Igreja e aproveitam que são representantes de algum curso para vomitar tudo isso que já vem contra a Igreja há anos. Permaneçamos fiéis ao catecismo da Igreja, permaneçamos fiéis aos ensinamentos da Igreja. Até se nosso grupo ou movimento começar a ensinar coisas divergentes do catecismo, abandonemos esses grupos e movimentos, porque esses grupos e movimentos passam. Quem diria que a ação católica ia desaparecer? Quem diria que os grandes movimentos da década de 60 e 70 iam desaparecer? Desapareceram, mas a igreja permaneceu. Então, se você faz parte de grupos e movimentos que estão começando a ensinar a você
o que discorda com o catecismo da igreja, é melhor você dar um tempo nessa comunidade. É melhor você dar um tempo nesse carisma para ficar com o carisma central que é a igreja. Porque atrapalha a fé. Então você crê nisso, você crê naquilo, aquilo não tem mais valor, aquela outra coisa agora tem. E a pessoa se perde num mundo de ideologias. Preste atenção numa palestra sobre as realidades mundiais e a presença da igreja. Você vai ficar horrorizado com o que o representante de igreja está falando sobre a igreja. Ele não anuncia o Cristo e seu projeto. Ele fala de coisas que estão em consonância com as realidades de hoje. Diziam antigamente que a igreja é o que é a sua época. Não, a igreja é sempre a igreja. Ela se identifica com a época, mas não muda seus princípios. Ela não modula os seus postulados de fé. A confusão religiosa hoje na igreja está muito grande. O sacerdote diz uma coisa, outro diz outra, a religiosa diz uma coisa, a outra diz outra, a catequista ensina uma coisa, ali já se ensina diferente. Por quê? Nós fugimos do centro da matriz, que é o catecismo da igreja. Nós fugimos da orientação da Santa Sé. Nós fugimos da orientação da Cúria Romana. Nós fugimos da orientação da Santa Igreja. E aí nós somos católicos avulsos, à deriva, né? Multifacetários, e no final das contas não somos nada, porque um católico que é católico e acredita no hinduísmo, é católico, mas acredita no espiritismo, é católico, mas frequenta igrejas evangélicas, é católico, mas vai na macumba, é católico, mas tem um ponto no candomblé, é católico, mas crê na numerologia, é católico, mas é comunista, é católico, mas participa de movimentos que desonram a família, é católico, mas participam de movimentos esotéricos. Então nem ele mesmo sabe o que ele é. E é uma bagunça, como se você tivesse colocado tudo dentro do liquidificador e tivesse bebido aquela gororoba, não é, como diz o povo? Então você não é católico, você não é espírita, não é hindu, não é budista, é tudo misturado. Isso deve causar um constrangimento espiritual na alma muito grande, porque não há um ponto de referência, não há um ponto de chegada para a expressão de sua fé. Que existe um marasmo de doutrinas flutuando dentro de você e que você não consegue entender quem você é, para quem você se dirige. Se, ao contrário, você se baseia na Sagrada Escritura, no magistério da igreja, no catecismo da igreja, dirige a sua vida para este ponto, então os frutos de espiritualidade, paz, comunhão com Deus, união com Deus, estão muito evidentes em sua vida. Também é diferente do fanatismo. O fanatismo é outra distorção da doutrina, porque o fanatismo geralmente é o lugar de pessoas hipócritas, histéricas, esquizofrênicas. Quanto mais penitência, melhor, quanto mais rigor, melhor, quanto mais fanatismo, melhor, porque esconde os meus descalabros, esconde as minhas, não é, inquietudes, esconde os meus desequilíbrios. Então, se eu estiver numa comunidade onde a veneração são as santas chagas de Cristo em último grau e é o sentido da vida, é ótimo para mim, que estou passando por coisas terríveis. Me alivia penitências, me alivia imaginar que Satanás está rondando perto de mim, me alivia pensar que São Miguel está batalhando por mim. Então esses grupos de movimentos vão gerando fanatismo, que apenas também acaba sendo o escopo de uma pessoa desestruturada, de um fanatismo exacerbado que também não é igreja, que também não representa a igreja. Trazer a Idade Média para cá é ridículo. Trazer os comportamentos da Idade Média para aqui e agora é manipular cérebros, mentes. E o resultado disso? O vazio. Não se cresce. Por quê? Porque bate com a realidade e a realidade derruba o sonho, a fantasia, né?
Então, é a fidelidade à igreja, à doutrina, ao magistério, ao catecismo. E isto sim é o catolicismo prático, não teórico. Nós temos a santa obrigação de, ao ouvirmos em um curso, palestra, ou que for, simpósio, seminário, ou nos retirarmos, ou questionarmos o que está sendo dito, mas você precisa conhecer a doutrina da igreja. Não se questiona o que não se conhece. Você precisa conhecer o catecismo. E aí, se a sua opinião não é aceita, pelo menos você defendeu a fé. Não nos impressionemos com sacerdotes religiosos e leigos que não estão querendo viver o catolicismo. Não, isso é uma coisa já prevista, né? Mas nós permaneçamos fiéis. Permanecemos lucidamente fiéis. Tenhamos o depósito da fé bem guardado em nós, registrado em nós, como que tatuados em nós, para não sermos vítimas de doutrinas, de novas teorias, de enganos, de caminhos até criados por determinado teólogo ou filósofo, que já tem na cabeça que vai enganar um grande número de pessoas e aparece como grande formador, grande pregador, respeitado, indicado. Por quem? Quem é? Que tipo de vida leva? Qual o testemunho que dá? Quem é este pregador? Quais suas credenciais? Porque, caso contrário, sairemos bagunçados da fé do encontro de uma pessoa que nem a vive, que nem tem experiência de Deus, que nem tem vida eucarística, que nem tem vida de oração, que nem tem vida na graça, que nem tem vida santificante, que não leva vida cristã católica. É mais filósofo que católico, né? É mais teólogo do que católico. É mais hindu, budista do que católico. Hoje o sincretismo do catolicismo com o candomblé e a umbanda em cidades como Salvador, na Bahia, e São Luís do Maranhão é uma coisa comum para as comunidades. Então não dá, não é? Uma coisa ou outra. Para germinar em nós os verdadeiros frutos da fé. E quem lhe criticar pela fidelidade integral à igreja, está previsto também. Só tem um detalhe, se você passa para o lado deles, você passa a ser mais um deles e você não é importante para eles, porque eles já pegaram você para ser do contra, não é? Do caminho paralelo, do catolicismo paralelo, da doutrina paralela, da liturgia paralela. Aí você pensa que vai ser amado naquele grupo, quando você entra que já lhe capturaram, você é apenas mais um. E você traiu a igreja, indo para grupos que trabalham contra ela, silenciosamente, mas trabalham. Seja católico verdadeiro, seja católico íntegro. E para isso a Sagrada Escritura e aqui o nosso catecismo da Igreja Católica. E como eu disse, né, para finalizar nossa conversa de hoje, você só pode defender a fé cristã, a doutrina católica, se você a conhecer. Se você não conhece, você não tem como debater com o palestrante, com o ministrante do curso, com o pastor, com aquele que é adversário do catolicismo. Se você não conhece, você vai ficar calado. E vai ter vitória o quê? O pensamento daquele que já veio predestinado a lhe enganar. Conheça a doutrina da igreja. Conheça como funciona a igreja por dentro. Conheça a liturgia. Conheça os dogmas, as doutrinas todas. Conheça a teologia dos sacramentos, para que você possa defender a igreja. Se você não conhece, você vai ser vítima da má intenção daquele palestrante, né? Eu sou teólogo, estudei teologia. Nós sabemos que existem cenas da Bíblia
que fazem parte do gênero literário, ou seja, não aconteceu de fato. É um gênero literário. Mas já foi a palestra que o palestrante disse que toda a Sagrada Escritura é um gênero literário, inclusive a Paixão de Cristo não aconteceu. Foi tirado de escritos gregos. Aí é demais, não é? E aí esse palestrante continua pelo Brasil inteiro, com todo o apoio eclesial. Então é preciso nós termos muito cuidado com os ventos de doutrina. Aquilo que está aparecendo, né? Vamos cultuar Deus aqui no mar hoje. Vamos fazer uma experiência do Deus da vida aqui e ali. Tenham cuidado, né? Rituais indígenas dentro da Sagrada Eucaristia. Respeito cultural aos indígenas é uma coisa, trazê-los para dentro da Eucaristia é outra. Respeito a umbandistas e do candomblé é uma coisa, é cultural. Trazer o ritual do candomblé, como o banho de pipoca para dentro da missa, que acontece em Salvador e no Maranhão, é grave, gravíssimo. E quem diz isso é a igreja, é a liturgia, não é? Então, quando trazemos palestristas espíritas para falar no seminário de catequistas, será que não temos catequistas ousados na palavra para vir falar para catequistas? É preciso trazer um ministro espírita. E o que tem a ver o que ele vem dizer com a arte da catequese, com a psicologia da catequese, com a estrutura da catequese? Será que não temos excelentes instrutores dentro da Igreja Católica para ministrar cursos de fidelidade pastoral à Santa Igreja, de direcionamento da fé na própria igreja? Temos, e muitos. Temos ótimos palestrantes, ótimos teólogos, ótimos catequistas, ótimos estudiosos, mas eles ficam na sombra e trazem aqueles que veem o novo e que arrastam multidões com seus conceitos, com as suas devoções extraordinárias criadas por eles. Mas o que a igreja ensina não interessa, o que o catecismo ensina não atrai muito. Então, gente, estamos vivendo um momento muito grave, né? É como se a igreja estivesse solta, sem controle. E não está, porque temos o nosso Santo Padre, que é, digamos assim, a referência viva da Santa Igreja Católica. Aqui e ali um bispo discordante, mas não a maioria dos bispos. Hoje eu quis falar isso para você. Cuidado. Cuidado com as coisas que dizem por aí do que é a igreja, do que é o mistério pascal, do que é o Santo Padre, do que é a figura de Cristo, do que é a figura de Maria, do que é a Eucaristia, para não confundirmos. Recorramos ao Santo Catecismo da Igreja Católica. E também não aceitemos o fanatismo religioso, porque é o pior de todos, porque é a hipocrisia, né? É hipocrisia. São pessoas que pregam para o povo usar cadeia, silício, passar fome, não comer carne na sexta-feira, fazer penitência, se bater, mas os que pregam isso não fazem. Lhes garanto, porque sei, e não vou dizer o nome das comunidades que fazem isso por ética e até por caridade cristã. E poderia dizer, mas para não quebrar a harmonia da unidade, deixe que o tempo prove. Deixe que as pessoas concluam. Mas eu falo para você, cuidado com os movimentos e comunidades que estão ensinando coisas estranhas que a igreja não ensina. O final dessa história é trágica, né? É aquela história, eu conheço esse filme, no fim todos morrem. Precisa estarmos fiéis à igreja. E na simplicidade da fé, darmos testemunho inequívoco dela. Testemunho contínuo, testemunho constante. Muitas vezes eu sou chamada a palestrar para profissionais, para empresários, para instituições. E lá vou falar sobre a harmonia no trabalho, vou falar sobre a utilidade da função daquela empresa, vou falar sobre a ética, vou falar sobre o relacionamento entre funcionários.
E às vezes alguém pede, olha, o senhor não fale nada sobre Deus, o senhor não fale nada sobre Cristo, porque nós temos aqui uma variedade de religiões. Então, eu digo para essa pessoa, impossível, o palestrante tem que ser outro, porque em algum momento eu irei falar da ética cristã, em algum momento eu terei que falar dos postulados da fé. Não importa que estejam ali testemunhas de Jeová. Você imagina, eu vou negar minha fé por causa de uma testemunha de Jeová, fundada em 1914? Por favor. Eu vou negar minha fé por causa de um mórmon, de uma Assembleia de Deus fundada em 1911 em Belém do Pará e dali não passa? Eu vou negar a minha fé por causa de um bandista, de um candomblé, né? Não. Mas posso falar com respeito às crenças que estão ali. Claro, está lá no capítulo 5 da Constituição do país. Mas negar minha fé perante tais, não. Deixar de falar na ideia cristã do trabalho, na ideia cristã do progresso, na ideia cristã do desenvolvimento tecnológico, científico e social, porque alguém está ali e é presbiteriano, porque alguém está ali e é batista, faça-me o favor, chame outro. A mim não. O que nós não podemos é polemizar, questionar, estigmatizar, humilhar, provocar quem quer que seja, mas dar o testemunho da fé dentro de suas competências. Isso aí é próprio de todo missionário. Então, não chame. Então, não convide. Então, não nos coloque nessa condição. Tá bom? Um abraço a todos, um dia abençoado, um final de semana cheio de graças. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.